Fernando Pereira é um artista musical português e muito conhecido pelo talento raro que tem. Consegue imitar diversas vozes de cantores, homens e mulheres, e já atuou em mais de 20 países no mundo, incluindo aqui o Canadá. Com quase 40 anos de carreira musical, Fernando Pereira, como qualquer outro artista na era pandémica, teve de se reinventar. E foi sobre isso e muito mais que o cantor falou à CMC-TV com a nossa jornalista Teresa Santos. Vale a pena ver. The Lord of the Voices is here. I'm telling all my life I've been waiting for you to bring the fairy tale my way. Ora então, Fernando Pereira, seja muito bem-vindo ao Correio da Manhã Canadá e muito obrigada por estar aqui connosco. Obrigado. O Fernando é um artista português com uma extensa carreira musical em Portugal e lá fora também, e é muito famoso pelas suas qualidades vocais, que são fora do comum, digo eu, e muita gente, e portanto o Fernando consegue imitar diversas vozes de cantores, homens e mulheres. Isso na verdade é mesmo um dom, não é? E por isso eu queria começar pelo início. Como é que descobriu este dom? Se assim o podemos chamar, na minha opinião será um dom. A descoberta, como é que foi a descoberta? E como é que se percebeu que gostaria de usar isso na sua profissão? Como é que surgiu e em que altura? Ora bem, a minha família tem uma grande tradição de pessoas, enfim, minha família é muito ligada à música, pessoas muito ligadas à música, à voz. A minha mãe cantava muito bem, tem outras pessoas da minha família que cantavam muito bem. O meu pai tocava vários instrumentos, era amador, mas tocava vários instrumentos, o meu avô era músico. Digamos que já existe no nosso ADN, DNA, alguma ligação às artes, à música, ao canto, tudo isso. Depois uma família alentejana, isto é muito importante, as pessoas que estão aí no Canadá e que sabem como é viver como no Alentejo, como é ser alentejano, têm conhecimento que os alentejanos não cantam sozinhos, cantam sempre em grupo coral, em cor, afinadíssimos. Portanto, a música, o canto, a voz, enquanto instrumento musical, não é? Já era algo que fazia parte do meu dia-a-dia desde criança, desde pequenino. E como sempre toda a gente cantou e toda a gente cantava, para mim era natural. Portanto, eu não descobri que fazia vozes e tal e fazia isto porque logo de início, porque para mim aquilo era uma coisa até de certa forma, natural, fazia parte da nossa vida, não é? Mais tarde é que eu comecei a perceber que eu conseguia com a minha voz esticar os músculos e as cordas vocais e tal, de tal forma que fazia vários sons diferentes. E depois, com o tempo, eu fui-me apercebendo que sempre que eu cantava, a minha voz facilmente se aproximava do som das pessoas da canção que eu estava a cantar. Portanto, eu ouvia uma coisa, por exemplo, dos Beatles e a minha voz ficava parecida com o John Lennon. Mas só para aí com os meus 20 e tal anos é que eu um dia vou a um bar, onde eu costumava ir ver música ao vivo, e alguém me pediu para cantar e o próprio músico lá estava, anda lá a cantar, eu não sei, nem a gente nem se conhecia bem, eu nem sabia se eu cantava bem ou se cantava mal, era mais uma brincadeira. E eu comecei com ele a acompanhar-me à guitarra, eu comecei a cantar esta música e aquela e a outra e aquela, e às tantas a malta ficou maluca, mas como é que é possível? Este gajo cada vez que canta uma música, canta com a voz igual ao outro gajo. Que isso acontecesse com um músico, agora com 100, eles estavam todos malucos. Então o próprio dono do bar veio ter comigo e dizer, eu não sabia que tu fazias isto, isto é uma coisa, ninguém faz isto, isto é uma coisa muito louca, isto é muito maluco, tu fazes, é muito porreira e tal. Que eu já vi gajos imitam dois ou três cantores, mas agora, e tu, é mulheres, é homens, é tudo, mas como é que tu não trabalhas isso, não fazes isso a sério? Eu disse, eu ando a estudar engenharia, estou a trabalhar num escritório e à noite estudo engenharia, estou em engenharia mecanotécnica, não sei o quê e tal. Tu não queres vir para cá cantar à noite, um dia da semana, tipo sexta-feira ou assim? Posso vir, ainda te paga algum e bebes os copos que tu quiseres, foi o que eu quis ouvir, não é? E foi assim que começou, de uma forma absolutamente inconsciente. Eu comecei a fazer isto na brincadeira, às tantas a brincadeira começou-se a transformar, mas muito rapidamente, numa coisa séria. Eu comecei às sextas-feiras a fazer aquelas brincadeiras, ao fim, que 2 semanas já a fila dava a volta ao quarteirão, everybody around the block, à espera para entrar, para ver o fenómeno das vozes, não sei o quê. Começaram a aparecer os jornalistas, olha, o Correio da Manhã foi o primeiro jornal
que falou em mim, lembro perfeitamente, foi poucos meses depois, já era uma figura extremamente conhecida do país todo, não era profissional, portanto eu não tinha ainda conhecimento técnico da minha atividade, não, fazia isto de tal forma espontaneamente, que não tinha noção ainda de como é que as coisas funcionavam, em termos técnicos, em termos programáticos, de produção, etc. Fazia tudo de uma forma muito, muito intuitiva, não é? Tudo era muito intuitivo. No fundo, fui-me qualificar Exato. para poder ser um profissional minimamente à medida das exigências que eu próprio queria ter, ou seja, eu nem sequer me passava pela cabeça ser profissional do mundo do espetáculo só de forma intuitiva e sem perceber nada disto. Eu queria, de facto, ser um profissional à séria, com conhecimento de causa, tecnicamente falando, do ponto de vista ético, estético, e investi nisso. E a minha pergunta agora seria: em que lugares do mundo é que já atuou e espetáculos é que destaca na sua carreira, até agora? Bom, repara, lugares são muitos, não é? Para vocês terem uma ideia, eu já devo ter feito à volta de 3.700 atuações, 3.800 atuações em toda a minha vida. É muita coisa. A maioria delas em Portugal, como é evidente, a maioria em Portugal, porque é aqui que eu vivo e, portanto, faço a maior parte do meu trabalho, o meu trabalho tem sido em Portugal, mas uma grande parte também é pelo mundo fora. Já estive para aí, não quero exagerar, mas em 20 e tal países diferentes, já fui a cantar ao Egito, ao Dubai, à Eslovénia, à Rússia, sei lá, Angola, Alemanha, Luxemburgo, França, Inglaterra, Estados Unidos e Canadá têm sido presenças muito importantes, Namíbia, África do Sul, eu sei lá, já foram 20 e tal países que eu já conhecia, Bermudas, Ilhas Bermudas. Nos Estados Unidos e no Canadá tenho tido mais atividade, é engraçado, tem sido, depois de Portugal, os países onde eu tenho trabalhado mais é nos Estados Unidos e no Canadá. No Canadá, curiosamente, foi onde eu tive sempre os meus recordes de audiências. Ainda outro dia recordava isto com uma amiga vossa aí do Canadá, que eu lembro perfeitamente. A primeira vez que eu fui com a minha banda a atuar fora de Portugal foi a Toronto. Em 1989, por aí. E eu lembro-me que fui ter que trabalhar através de um senhor que era o Sr. José Santos, de Kitchener, com o Frank Nunes, que era um tipo que penso que ainda será proprietário desta rádio, se não é, eu peço desculpa, já não o vejo há algum tempo, que era a Rádio Asas do Atlântico, que era em Toronto. E foi com eles que eu fiz os primeiros espetáculos aí. Voltei mais tarde, sempre, depois com outras pessoas, com outros artistas. Agora vou muitas vezes com o Sr. Eduardo Vieira, vou muitas vezes aí cantar. É o Eduardo Vieira que trata dos espetáculos atualmente, ele é que ajuda-me aí a fazer os contactos e, quando é necessário. Mas recordo-me, por exemplo, nos anos 90, eu fui uma vez fazer aí o Dia de Portugal, no Bellwoods Park, que é no centro de Toronto, como sabes, e recordo-me que tivemos 75 mil pessoas a assistir ao concerto ao vivo. E mais recentemente estive aí também com a Laiuna, com os nossos amigos do Local 183, não é? Da Laiuna. Tivemos aí a trabalhar, já fui com eles várias vezes a fazer coisas para os trabalhadores do sindicato, para as pessoas do sindicato. E a última vez foi, salvo erro, em 2019 ou 2018, que eu estive aí e fizemos 2 grandes concertos também com banda, 2 seguidos no mesmo local, cada dia com 20 mil pessoas. Também foi assim uma festa muito grande, eram cerca de 40 mil em 2 dias, portanto o espetáculo era o mesmo, umas pessoas num dia, outras no outro, mas foi muito engraçado. Portanto é sempre, eu tenho do Canadá as melhores memórias, eu adoro isso. Aliás, eu já estou farto de dizer que se eu tivesse que viver num país, se eu tivesse que escolher um país para morar fora de Portugal, o Canadá estava entre as minhas primeiras opções. Só me chateia a neve, a parte do snow. Essa parte da neve chateia-me um bocado, mas também tem tantas coisas boas que eu acho que ia conseguir ultrapassar essa dificuldade. Então, dentro das vozes que imita, que é de homens e mulheres, quais é que gosta mais de imitar? Eu tenho um aparelho vocal que é como se fosse plasticina, estás a ver? É como se fosse barro. Pronto, a gente faz o boneco, é sempre o mesmo pedaço de barro, é sempre aquela bola.
Imagina uma bola de plasticina. A gente faz uma figura, volta à bola, faz outra figura, volta à bola. Eu faço as figuras com esta bola de plasticina que tenho na garganta. Eu faço as figuras que eu quiser. As que já morreram, as que existem hoje e as que ainda estão para nascer. Se eu tiver, continuar a ter voz para cantar, eu imito os que vierem, os que foram. Ou seja, eu não sei dizer se faço 100, se faço 50, se faço 20. Eu praticamente, quase todos os sons de vozes eu consigo fazer porque molda-se, a garganta molda-se à figura que eu quiser. Portanto, o que eu faço no meu trabalho é contar uma história. Escrevo um guião, escrevo um alinhamento. E nessa história, que tem 1h30, 2 horas, não é? Há espaço para eu cantar com a minha voz, com o meu som, as músicas que eu quiser, do meu repertório. Há espaço para eu dizer poesia, há espaço para eu contar anedotas, há espaço para fazer piadas com a política e há muito espaço para eu imitar as vozes que eu quiser. Portanto, é um show em que cabe tudo. As pessoas só falam das vozes, na imitação, mas o meu espetáculo é tudo isso. Portanto, eu quando faço o tal alinhamento, o tal programa, eu escolho as vozes que se adequam à história que eu estou a contar. O meu espetáculo tem um alinhamento, tem uma construção. E depois as coisas entram de acordo com a minha intuição e com aquilo que eu, de alguma forma, quero transmitir às pessoas, porque há sempre algo que eu tenho para comunicar, há sempre algo que eu tenho para dar de mim às pessoas, para explicar, para dizer, para... tenho um objetivo sempre que é diverti-las e fazê-las pensar um bocadinho sobre as coisas. E de uma forma positiva, de uma forma agradável, divertida, não é? E consigo isso com o meu espetáculo, efetivamente, porque ele é muito diversificado. É isso a ver. E que já conta com quase 40 anos de carreira, não é? Para o ano... É verdade, se Deus quiser, digamos que em finais de 2022, daqui a 1 ano e meio, eu estarei a celebrar 40 anos de carreira. Já é um bocadinho, não é? Mudando um bocadinho de assunto e falando de coisas ligeiramente mais tristes, na verdade, eu gostaria de saber como é que o Fernando se tem estado a adaptar a esta pandemia e o que é que tem feito diferente e de igual, pronto. Portanto, fala-nos um bocadinho. Sim. Como é que tem sido também. Com certeza, tenho todo o gosto em falar nisso. Aliás, o Fernando tem-se estado a adaptar a estes tempos como o mundo inteiro. Claro. Se foi adaptando. Eu no ano passado, eu já estava com essa enfim, missão de me digitalizar já há 2 ou 3 anos para cá, que já vinha pensando cada vez mais a atuar nesses meios, em paralelo com os espetáculos presenciais, em paralelo com tudo o resto, mas agora é mesmo a sério, porque agora não há praticamente possibilidade de fazer nenhum espetáculo, nenhum show presencial. E então eu estou muito nessa do digital. E então, este ano tenho feito muitos espetáculos. Por exemplo, neste momento eu tenho um show que as pessoas podem perfeitamente ver, porque está na rede, está na net. Basta pôr allonline.bol.pt, allonline.bol.pt, aparece lá o site, as pessoas compram o bilhetinho, aquilo não sei quanto é que é. E tem lá o espetáculo do Fernando Pereira, de 1h30, 2 horas de espetáculo, todo digital, com pessoas a entrarem em cena a falar comigo, as pessoas entram e podem falar comigo, podem cantar comigo, eu canto para elas. No fundo estamos todos ali num convívio bestial, com uma imagem porreira e tal, mas é nesta linha. Aquilo que agir no online, e que aí não se consegue com o espetáculo normal presencial, é que no presencial a pessoa tem que estar lá, tem que comprar o bilhete, meter-se no avião, no autocarro, no carro e ir lá. No online, isso não é preciso. A pessoa pode estar num país, a outra está noutro país, a outra está na outra rua, a outra está noutra cidade, e estão todos juntos a verem-se uns aos outros e a ver o espetáculo. Portanto, isto só é possível online. Para já. Há um dia que se calhar vamos conseguir teletransportar-nos e tal, mas para já a única hipótese é no online. E então eu desafio quem está aí no Canadá ou quem nos esteja a ouvir e queira assistir, allonline.bol.pt. E agora gostaria que falássemos um bocadinho do seu novo clipe musical. Estou neste momento a produzir um videoclipe com o meu espetáculo. Aliás, estou a fazer 2 e vou explicar o que é que são. Estou a fazer um videoclipe que vou mandar para todo mundo e para toda a gente,
que é um videoclipe sobre o show online, portanto, que explica e mostra ali num minuto ou em 30 segundos o que é o show online. Ok. E estou a fazer outro videoclipe para um outro espetáculo que eu tenho presencial, com as minhas cantoras, músicos, etc., que chama-se Love to Dance, L-O-V, quer dizer Lord of Voices, estás a ver a cena? Love 2, epá, é tudo, isto é só truques, olha, Love to Dance. E então, é uma cena de vozes e tal, mas com um grande beat, pá, pá, e a malta toda a dançar. E então, nós fazemos um espetáculo agora, que não é possível ir aí ao Canadá, quer dizer, eu posso ir ao Canadá a fazer, mas temos que arranjar aí o material para fazer, que eu vou explicar como é que funciona. É um caminhão, truck, que tem um palco, o caminhão é o palco, e já tem lá o gerador de corrente, tem o som, as luzes, os LED walls, tem os video walls, tem aquilo tudo já montado dentro do caminhão. E nós vamos com esse caminhão, com o show em cima, às cidades, às praças, fazer o show. E então, ok, não é preciso juntar 40 mil pessoas todas juntas, podem estar 500 aqui, 500 além. Então o que resulta melhor é, estamos numa praça, fazemos ali meia hora de show, 20 minutos, meia hora, depois o caminhão acaba, vai embora, nós continuamos, vamos a outra praça, fica ali a 1 quilómetro ou uma milha, fazemos outra ali, e portanto fazemos isto em vários sítios ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, quer dizer, no mesmo dia. Ao mesmo tempo não pode ser. E esse show também está em streaming, ou seja, é possível as pessoas que também estão em casa verem o espetáculo. Também tem umas câmaras montadas e está a fazer o streaming do próprio show. Então, se arranjarem aí no Canadá um truck, um stage truck, para fazer isto, com todo o equipamento, eu vou aí e faço essa cena. E até levo mais artistas de Portugal, se eu preciso, a fazer a mesma cena. E esta? Pode ser? Ora, para terminar mesmo, um miminho lá para casa, e se pudesse, e se quisesse então imitar a voz de um homem e de uma mulher, só para os nossos telespectadores vou deixar-vos com uma frase do Roberto Carlos. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Oh yeah, tantas emoções. Gostei muito. Tchau. Fernando, muito obrigada por ter estado connosco aqui e Obrigado. que tenha muito sucesso no resto da sua carreira. Muito obrigado, minha querida. Um beijinho muito grande aí para o Canadá todo, porque o Canadá é enorme. Portanto, um beijo do tamanho do Canadá para vocês todos. I've made up my mind to live in memory of a lonesome time.